Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 171. No campo físico. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O gérmen, lançado à cova escura, sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura, provisoriamente algemada, a matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração, prevenido, que semeia o bem e a luz, no solo de si mesmo, espere, feliz, a colheita da glória espiritual. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 172. Manjares. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de serem toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo
e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa, valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz, 173. O pão divino. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus, João, capítulo 6, versículo 32. Toda a regimentação religiosa na terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu,
para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir, com a mente inflamada de amor e luz, aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 174. Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o ao qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado, o mínimo, são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação, que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará a vida nova. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 175. A verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus. João, capítulo 14, versículo 6. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo. A semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante.
Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno, e à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz, 176. O caminho. Eu sou o caminho. Jesus. João, capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. Há decadência na carne? Procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas? Ouve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual
são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz, 177. Edificação do Reino. O reino de Deus está no meio de vós. Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 21. Nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz, 178. Obra individual. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre.
A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem, quase retificado, que a identifica, adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem, que a surpreende nela, se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz, 179. Palavras. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz, 180. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, Jesus. Marcos capítulo 4,
versículo 17. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo, todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se, ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força, não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado, assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase, não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem, poucos prosseguem na lide salvadora, raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua, sem demora, o que deseja. Outro enceta a plantação do desânimo e, lesto, alcança os fins a que se propõe. Outro, ainda, inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois